Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do Momento Chave Podcast, seu podcast de Rolim de Moura, Cacoal, toda a Zona da Mata, todo o estado de Rondônia, até fora do Brasil aí, todo o Brasil. Estamos aqui, já sem mais delongas. Hoje eu trago um médico veterinário, referência não só na nossa cidade, como na nossa região, faz um trabalho excelente na assessoria rural aí de grandes pecuaristas, né? Grandes fazendas que apresentam resultados excelentes aí. Antes da gente começar esse papo sensacional sobre esse mundo dele também, eu queria fazer aquele agradecimento especial às empresas parceiras e patrocinadoras aqui do Momento Chave Podcast, né? A Farol, Faculdade de Rolim de Moura, Alvorada Produtos Agropecuários, a Rolinet Fibra, né? Essas três empresas presentes aí desde o começo, né, do Momento Chave Podcast aí, lá em novembro de 2024 ainda. Agradecer também a Credicil Sudoeste, né, pela confiança no trabalho aí do Momento Chave, a Farmácia Popular Bom Jesus, ao Rolim Notícias, né, na pessoa do Júnior, que é quem comanda os episódios aqui em Rolim de Moura, e ao Max também, lá em Cacoal. E agradecer a Master Copiadora, né, por fornecer, por dar vida a esses kits personalizados maravilhosos aí para os nossos convidados aí, que é só elogios a esses kits da Master. Então, sem mais delongas, eu apresento aqui para vocês o médico veterinário Marcelo Seixas Cova. Marcelo, Dr. Marcelo, seja muito bem-vindo ao Momento Chave Podcast, né? Já há um tempinho que a gente estava combinando esse bate-papo aí, deu certo. Agradeço pela sua disponibilidade em tirar um tempinho para vir bater um papo aqui. Que bom, Bruno. É um prazer. Estou muito feliz de estar aqui com você no Momento Chave, nesse podcast. É um grande prazer, tá? Um grande prazer, eu te admiro como profissional também. E estamos aqui para bater um papo, para conversar um pouquinho. Vamos lá. Doutor Marcelo, Momento Chave Podcast a gente dá muita ênfase, né? A trajetória também, né? Eu gosto de trazer pessoas dessa geração mais velha que a minha, né? Certo. Porque são pessoas que na sua grande maioria vieram, né, para o estado de Rondônia, né? Então nosso estado é novo, então a minha geração nasceu por aqui, a geração anterior já provavelmente, né, a minha irmã ainda não, mas outros um pouquinho mais velhos já pegaram essa migração aí, né? E o seu caso não foi diferente, né, doutor Marcelo? Você da medicina veterinária aí, acho que você sua formação nem é daqui de Rondônia, né? Conta um pouquinho pra gente aí, pra nossa audiência, pra quem não conhece ainda bem essa sua trajetória, de onde você veio ali, lá do interior de São Paulo? Que joia, muito bom falar. Eu nasci em Franca, interior de São Paulo, minha família é de lá, tive um berço muito bom, pai, mãe, excelente, uma educação, uma família, tenho mais 2 irmãos, uma irmã que faleceu, mas enfim, eu tive uma juventude em Franca, fui criado em Franca, num ambiente muito bom, com meu pai, com a minha mãe, né? Nessa educação eu trabalhei com esporte na época, joguei tênis quando era jovem. O meu pai não é do ramo de pecuária, de fazenda, meu pai era um empresário, trabalhava, tinha uma firma, fazia parte de portões, janelas, vitrolas, sabe? Uhum. E aí a gente conviveu junto e eu viajei, joguei tênis, joguei uns torneios de tênis. Eu falo isso porque o esporte, ele me ensinou muito, entendeu? Principalmente o tênis, que é um esporte individual, né? Então eu fui aprendendo, cresci, joguei e eu tinha a paixão pelo tênis e a paixão pelo campo, né? Então eu estava sempre em fazendas, porque eu tinha um tio e um primo meu. Primeiro a gente ia para fazenda, ia cavalgar, dar cavalo, e andava no meio do café, no meio do gado de leite. Então eu mesclava essas duas atividades aí, né? Até que eu com 16, 17 anos, eu me envolvi um pouco mais com cavalo também, comecei a correr hipismo. O vizinho meu, tio Wagner, que foi uma pessoa sensacional, eu era muito amigo do filho dele, e a gente montamos uma equipe, começamos a correr hipismo. Fizemos várias provas, corremos uns 3, 4 anos juntos.
E até que eu prestei o vestibular para veterinária, comecei a estudar, muito empolgado com o cavalo, falei, vou fazer veterinária, né? E parti, né? Quando eu passei no vestibular, automaticamente eu parei de correr hipismo, tênis eu também já estava parando, tive um probleminha no ombro, e aí automaticamente paramos de mexer, e o meu tio falou assim, Marcelo, agora você vai estudar, agora você vai para a faculdade, né? E eu passei em Marília, na Unimar. Junto comigo, Bruno, foram mais 4 amigos francanos também. Amigos de... E fomos estudar em Marília, montamos uma república que chamava República dos Francanos, né? Uma passagem muito bacana, porque... essa mudança para Marília foi mais um aprendizado, mais uma vida, uma etapa que me marcou muito, Você né? precisa assumir as responsabilidades ali, né? Você precisa Então tomar umas decisões. eu tinha que me virar, eu morava com eles lá e eu comecei a vender sapatos, porque Franca é a capital do calçado. Então eu comecei a vender sapato em Marília, eu comecei a vender botina, e eu comecei a me virar e ajudar nos meus custos do dia a dia lá, né? E aí em seguida a gente fez alguns eventos também, né? Durante esse período. E foi muito bom. Foi um momento da minha vida, assim, que eu tive muita sorte na minha vida, eu falo, sabe? Porque quando eu passei na faculdade lá que nós montamos, no nosso 3º ano para frente, a nossa república foi uma república tão boa, a gente tinha um relacionamento tão bom, que quem frequentava a nossa república eram os professores também, que nos davam aula na época, bacana. Sabe? Então nós tínhamos um professor que ele era referência, ele dava aula na Unesp, Botucatu, que era o professor Flávio Massoni, e ele foi nos dar aula lá, e ele falou assim, nós convidamos ele para dormir em casa, achando que ele não ia aceitar. E ele aceitou, ele gostou tanto de ficar na República dos Francanos, que ele não ficava mais em hotel. Então ele dava aula, ele ficava de quarta para quinta e ficava na nossa República. Olha que legal. Então a gente sempre viveu no meio de gente boa. E isso daí aconteceu que um outro colega também começou a frequentar mais a nossa casa. E aí, como é que é legal? Aí eu comecei esse relacionamento bom e tal, né? E aí eu já caminhando para me formar, eu tinha que partir para o estágio curricular, muito direcionado para o cavalo na época. E aí eu acertei de fazer meu estágio em Sorocaba, né? E eu tive que ir lá em Sorocaba, acertar a papelada, passei 1-2 semanas lá, começando o estágio. E o Ricardo Thanos, que é um outro professor muito competente, estava na nossa casa. E eu falei, pô, eu precisava de uma carona para Sorocaba, né? Na época não tinha condição, não tinha carro, não tinha moto, né? E como eu falei, né, meu pai não era pecuarista, a gente não tinha uma condição, era família classe média. Sim, e a gente tinha os desafios financeiros também. E aí o professor Ricardo me deu uma carona, conversando de noite. Foi bom que você vai comigo, você vai dirigindo. E eu tive essa sorte de pegar essa carona. E no meio do caminho eu fui com ele, e ele teve um chamado para atender o Aras lá. E aí ele falou, Marcelo, você vai comigo? Eu falei, vou, tamo junto, pô. Ele falou, vamos lá. E fomos nesse Aras, fizemos um atendimento. Eu acabei dormindo no Aras, na verdade eu não dormi, fiquei do lado do animal que estava em cólica na época. Aí eu fiquei 2 semanas na Equicenter em Sorocaba, vivendo cólica demais, então a gente vai estudando. E naquela época a gente tinha que estudar no livro, né? Não tinha o que a gente tem hoje, então... meter a cara. E era muito legal, porque nesse início eu já peguei 2 semanas assim, lá em Sorocaba, que os 2 veterinários tiraram e falavam assim para mim, Marcelo, você estuda esse determinado assunto que a gente vai discutir durante a viagem, a gente vai andando e vai discutir. Olha que legal. Que bacana. E aí ele ia me tomar.
E aí eu vivi assim as semanas intensas e voltando lá pro Ricardo, eu fui atender esse Aras com ele e ele me deixou lá e me deu um telefone, o primeiro celular, aquele quadradão, grandão, sabe? Uhum. Ele me deu esse telefone e falou pra mim, eu vou estar no hotel tal, você vai me posicionando, qualquer coisa você me liga. Mas a gente tava vendo que o caso dessa égua era cirúrgico, né? E não era uma das melhores éguas, o proprietário falou, não, faz o que dá, então eles deixaram na minha mão. Nisso eu rezei, mediquei, fiz tudo que tinha que fazer. Mas essa égua veio a falecer de manhãzinha, e aí eu já liguei para ele e falei, olha, aconteceu isso, posso fazer uma necrópsia para fechar o diagnóstico, né? Ele falou, faz, você faz? Eu falei, faço. Porque eu estava vivendo já há 2 semanas, eu tinha feito assim umas 8, 9 necrópsias com os veterinários, né? E quando você está no meio de gente muito boa, parece que você pega mais rápido ainda, né? Uhum. E aí eu fiz. E nisso, a hora que eu estava terminando, o proprietário desse Aras chegou, né? E aí ele viu, eu expliquei para ele onde foi a torção, né? E o porquê que essa égua tinha morrido, fechei um diagnóstico e tal. E o cara gostou de mim, assim, sabe? Mas aí o Ricardo chegou, foi acertar lá com ele, eu fiquei perto do carro e tal. E aí ele elogiou, acho que a minha pessoa pro Ricardo, falou, ó, Marcelo, tá aí, hein? E o Ricardo montou no carro e falou assim pra mim, eu tenho uma fazenda pra te levar. Mas tinha que ser já. Vamos comigo? Aí eu peguei e falei, vamos. Mas eu tenho que avisar o Zezé e o Pacola que eu tô indo. Ele falou, pois então avisa, né? Peguei o telefone, liguei na clínica, falei, olha, eu tô indo numa fazenda e eu vou fazer uma entrevista lá. E o professor Ricardo falou assim, eu fico responsável pelo seu estágio, aí a gente conduz lá, se a proprietária gostar de você e você passar nessa entrevista. Eu falei, mas como é que é lá? Ele falou, não, a fazenda tem 220 éguas, a doutora Janice ganhou a fazenda da família, uma tropa de renome, e a gente quer emprenhar o maior número de éguas para fazer um leilão. E aí, como você já tem essa habilidade de controlar folículo de égua e tal, e vem fazendo, você vai dar certo lá. Eu falei, vambora, e fomos. Aí chegou lá, era para mim fazer um estágio lá, né? Aí eu fiz o meu estágio, apresentei meu estágio pela fazenda em 90 dias, né? Eu fiquei lá na... E aí quando eu finalizei meu estágio, a proprietária já estava gostando do meu trabalho, porque ela assumiu uma fazenda e ela não tinha equipe, ela não tinha ninguém. E ela tinha uma boiada que se olhava assim... A fazenda estava assim abandonada, mas uma fazenda que já tinha produzido muito café, muito gado, uma fazenda que tinha uma condição enorme de produção, sabe? Aí resumindo, eu peguei, fiquei nesses 90 dias, aí nesse período a gente foi vender umas 5 éguas numa choperia em São Paulo. Chamava W Beer, tem uns tonel de chopp, não esqueça, aí nós fomos lá. E aí, eu cheguei no leilão, eu formei, isso era em 96, o cavalo estava embaixo, momento difícil, o cavalo veio de alta e estava num ciclo bem de baixa. E aí a gente levou essas éguas, e ela queria vender, tipo assim, num preço médio, vamos dizer assim, de 20 mil, e o lance não chegou a 10 mil, sabe? Um leilão frio, as coisas não estavam rodando. E nisso, a doutora Janice, ela era casada, inclusive é casada, com o Dr. Rui Hirsheimer, que é o empresário. E o Dr. Rui foi acompanhar o leilão. Ele não estava assumindo, ela tinha ganhado a fazenda recentemente. E o Dr. Rui ele era presidente da Electrolux e da Husqvarna na América Latina. Caramba. Então, grande empresário, né? Tive mais essa sorte, essa felicidade. Então, tudo foi na minha vida encaixando dentro das dificuldades, entendeu? E aí, o Dr. Rui me conheceu no leilão e a gente começou a conversar.
após o leilão ali, que as coisas não caminharam da maneira que a gente tinha uma expectativa que poderia caminhar. E ele me chamou e falou assim, olha, eu gostei da sua pessoa e eu queria fazer uma reunião com você amanhã, de manhã. Eu vou mandar te buscar no hotel e você vem no meu escritório que eu preciso falar com você. Aí eu falei, então tá. E aí no dia seguinte ele me mandou me buscar e aí eu entrei dentro do escritório dele. Escritório, fiquei impressionado, né? Ele pegou e falou assim pra mim... Era parecido com a República, eu acho que é o escritório. É. Ele falou assim pra mim, Marcelo, nós precisamos montar um projeto, nós precisamos diminuir essas éguas. Eu já andei pensando bem, eu acho que esse leilão de liquidação não vai sair e nós vamos ter que liquidar e vender égua num valor comercial mais barato e passar isso para frente. E nós estamos dispostos a investir na fazenda, investir em pecuária e voltar a trabalhar com gado de corte e vamos traçar alguns projetos aí. E você tá comigo, tá conosco? E eu falei, poxa, tamo junto, né? E o meu estágio já finalizando aí, entendeu? Uhum. Ele foi, então tá. Então, nós vamos contratar um consultor da área, e inclusive já contrataram o cara, e aí ele veio, que era o Luciano, super competente na época, e ele veio e começamos esse projeto. E aí ele me fez uma proposta para mim ficar na fazenda. Então eu terminei meu estágio, fui formar, colar grau. Foi uma alegria muito grande, mas eu já voltei muito rápido. No outro dia eu já estava na fazenda. Empregado já. Empregado. E era o meu maior desafio, entendeu? Porque como meu pai não era da área, não era pecuarista, e meu pai foi muito claro, ele falou, Marcelo, eu não posso te ajudar nesse segmento. Se dependesse do meu pai, ele queria que eu fosse engenheiro civil. Engenheiro civil. Né? E aí eu falei, não, tudo bem. Né? E ele me deu uma força, né? Então vai. E fui. E aí eu tive essa oportunidade de começar a trabalhar diretamente com o Dr. Rui. Ele realmente veio para a fazenda e aí nós começamos. Entendeu? Aí nós montamos, ele comprou uma vacada, começamos a inseminar, já com observação de cio, eu já tinha feito um curso de inseminação, aí contratamos capataz, vaqueiro, e aí logo em seguida ele comprou um gado Limousin na época que estava em evidência, um gado que tinha sido importado da França, que a Bertin Comap trouxe, nós compramos o rebanho todo, porque a irmã da doutora Janice, ela já criava Angus, Limousin, então eles já estavam no negócio, sabe? Que é o grupo VPJ, o grupo que está em evidência no Brasil hoje. E aí a gente pegou uma carona ali e fomos tocando o barco, sabe? E aí quando eu vi, a gente já estava com um time de parte de reforma de pastagem, o time do cavalo que a gente continuou, o time do gado Limousin, que era um gado mais de pista, um gado, a finalidade era vender touro, vender novilha registrada, e o cruzamento industrial que a gente vendia bezerrada na desmama, entendeu? Então eu tive essa sorte de cair na mão desses empresários, isso em Vargem Grande do Sul. A cidade ficava da fazenda, o município era Itubi, pertinho de Vargem Grande do Sul, do interior, cidade pequena, 50 mil habitantes. Eu gosto de cidade pequena, sempre gostei. E aí ali dentro dessa cidade e desse projeto, eu tinha no início, né, você pega, voltando essa paixão minha por gestão hoje, onde eu tenho uma preocupação em fazer com que o meu cliente ganhe dinheiro, surgiu do Dr. Rui. Porque essa fazenda, ela tinha que pagar as contas dela e ela tinha que pagar no mínimo o hobby dele, que era o final de semana, as despesas internas dele, entendeu? Que então, não era legal. Nada barato, né? Não, então eu tinha lá, pra você ter uma ideia, no início, ele fez um formulário,
Então a gente traçava as metas, ele fez um formulário, eu mandava um follow-up, era um relatório diário para ele, todo dia, no final do dia. Choveu? Sim? Não? Quantos milímetros? Trator 1, 2, 3, o que está fazendo? No cavalo, inseminou alguma égua, cobriu alguma égua, fez algum medicamento? Qual? Bruno, vai fazer isso todo dia, no final do dia. Eu mandava primeiro por fax. Fax? Era fax, não tinha e-mail não ainda. Não tinha WhatsApp, né? E era tudo via fax. Então às vezes ele estava lá na Europa, no hotel, eu mandava no fax do hotel. E ele me mandava de volta. E quando vinha o fax do hotel, eu via onde ele estava hospedado, assim, tipo assim, sabe? Olha que legal. E aí eu vivi isso daí com ele, 6 anos. E aí foram 6 anos assim de muito aprendizado. Eu vivi lá então com ele de 96 a 2002, né? E eu casei em 2000. 2000. A Silvana, minha esposa, ela é de Vargem Grande do Sul, né? Nós namoramos lá, casamos lá. E quando chegou em Rolim? E em 2000, né? E quando veio para Rondônia daí? Então, aí nós viemos para Rondônia em 2002. 2002. Né? Dr. Rui foi nosso padrinho de casamento. Ele fez a casa da fazenda, nós reformamos a casa todinha. Então, eles foram assim, pessoas muito boas para mim, sabe? Eles me deram assim um up. Me acordaram um pouco para a vida e falaram, ó, e quando eu comecei a insinuar que eu queria vir para Rondônia, por quê? Porque um amigo meu que estudou comigo veio morar em Rondônia. E ele me convidou. E aí eu falei, Dr. Rui, o que você acha? A gente almoçava junto, jantava junto na fazenda. Eu falava assim, Marcelo, pelos números que eu venho acompanhando, porque ele já estava acompanhando a Husqvarna, e a Electrolux, o mercado de Rondônia estava indo bem, principalmente na Husqvarna. Vendia muita motosserra na época, né? Então ele falou, olha, pô, é um lugar legal, uma região boa e que tem tudo para crescer muito. E ele só elogiou Rondônia, né? E aí eu perguntei pro meu sogro, o que você acha? E meu sogro falou, olha, eu acho que lá é o lugar, né? As coisas vão crescer. E eu tava exausto de fazenda, porque eu era o primeiro a acordar, eu era o cara que chegava cedo do quiosque. E o Dr. Rui falava para mim que eu tinha que olhar no olho de todos, eu tinha que dar bom dia para todos, eu tinha que distribuir o serviço, mesmo eles sabendo o que iriam fazer, porque estava tudo dentro do planejamento, então eu tinha que acompanhar, entendeu? E eu tinha um costume de dar uma andada na fazenda, então era desgastante, eu tinha um final de semana por mês só de folga, entendeu? Então eu saí, aí eu casei, e a Silvana é dentista, a fazenda ficava a 10 quilômetros da cidade dela, com mais 2 quilômetros de estrada de chão, então começou a apertar um pouco, né? E aí eu vi a necessidade, né? Eu falei, agora eu acho que eu tenho que desafiar, porque eu tive dentro dessa fazenda grandes professores, né? Então, aí essa fazenda começou a trabalhar com a parte de embrião bovino. Aí eu tive o Dr. Carlos da Gertec Embriões, na minha opinião, um dos melhores profissionais do segmento na área. Na época, estava indo, e até hoje ele está aí firme na ativa. E aí eu comecei a aprender com ele começou a me ensinar. Então eu fui pegando a técnica. Quando eu falei que eu vinha para Rondônia, ele falou assim, vem para cá então que eu vou te dar mais uma lapidada. E aí eu vim. Então essa sua área, Marcelo, a medicina veterinária por si só, ela já tem um leque gigantesco, né? Porque tem gente que vai para os animais domésticos, outros silvestres, outros vai para equino, bovino, enfim, tem tudo. E aí, então digamos assim que as coisas foram acontecendo por conta de você já estar inserido ali, essa sua paixão na medicina, não foi algo que você olhou para o leque da medicina veterinária e falou, eu vou aqui. Foi acontecendo, né? Igual você falou. Né? Foi acontecendo natural, né? Quem me conhece sabe, eu sou apaixonado no que eu faço, né? Então eu realmente fui vivendo isso com eles lá e fui aprendendo a lidar com pessoas
que não é fácil, cada um de um jeito, e o Dr. Rui sempre me dava, eu já tinha disciplina, eu fui criado com disciplina, mas ele reforçou esses conceitos, entendeu? Tipo assim, você tem que ser exemplo, você tem que fazer assim. E teve uma passagem na fazenda que para mim foi uma escola, que ele falava para mim que eu tinha que saber aonde os funcionários trabalhavam comigo, aonde eles andavam, o que eles frequentavam, como é que era a vida dele fora do trabalho. Olha só. E eu falava assim, mas Dr. Rui, tinha um cidadão que ele estava de olho, né? É um dos melhores profissionais nossos. O cara que mais entrega, o cara que chega cedo, ele que faz acontecer. Na minha opinião, ele é o nosso tratorista número 1. Ele falou, mas ele tá saindo muito, o que que tá acontecendo? E eu não... falei, pô, agora eu tenho que cuidar do cara lá fora, tava né? entendendo, né? E depois eu fui entender. Então nessa vida a gente aprende muito, né? Aconteceu desse cara ter um caso na rua e nasceu um filho já na rua, e eu só fui descobrir depois que o filho nasceu. Você entendeu? E gerou uma polêmica interna na fazenda. Depois nós tivemos que mandar ele, e aí como tinha 2, 3 que estavam junto com ele, também foi embora. Então olha só, que aquele negócio, que passagem, né? Você ouvir os conselhos de quem já chegou lá, né? Exato. Quando você vê que o cara tá naquele patamar e reforça o que você às vezes estava na dúvida, você fala, cara, o caminho é por aqui, né? Deixa eu ir por aqui. E aí você veio, Marcelo, para Rondônia, e qual que era o cenário da medicina veterinária aqui? Lá você veio de uma faculdade conceituada, e lá grandes fazendas, mas aí quando você chega aqui, qual que era o cenário da medicina veterinária, principalmente para essa área sua? Então, quando eu cheguei aqui, a gente começou a entender um pouco, né? E eu cheguei aqui, não tinha médico veterinário, tinha muito pouco. Que trabalhava na área de reprodução, não tinha quase ninguém, né? Nós tínhamos um colega em Porto Velho que estava fazendo um pouco essa parte de embrião. Mas eu vim, Bruno, e já trouxe um ultrassom para diagnosticar a gestação, para avaliar a doadora, para avaliar o ovário, para ver se tem alguma patologia a nível de útero. Então eu já trouxe esse equipamento que aqui na Rondônia era uma novidade, né? Então, se você vê, na época, aquela fazenda Nova Vida, que estava indo muito bem, ela tinha todas essas estruturas, né? Inclusive o ultrassom. E eu trouxe esse ultrassom para cá. Então, quando eu cheguei aqui, todo mundo queria ver o que esse ultrassom ia fazer, entendeu? Então, eles me chamavam para ir fazer o diagnóstico, mas eles tinham uma curiosidade para ver o equipamento e para ver o bezerrinho lá na tela, aquelas prenhez, entendeu? Então eu cheguei, assim, vamos dizer, e fui sendo muito bem recebido, sabe? Eu sou muito grato por estar aqui em Rondônia, aqui em Rolim de Moura principalmente, porque eu vim direto para Rolim. Então aqui tinha 4 criadores de Nelore PO na época. Então era bem dizer, a capital do Nelore PO estava aqui. Caramba! Então nós tínhamos o senhor Admir Santiago, nós tínhamos o senhor Antônio Pereira Dias, nós tínhamos já o doutor Ivan, e nós tínhamos o Batistão, né? O JB, que estava indo muito bem. E eu tive a alegria de trabalhar para todos eles, de aprender com eles, de errar também, né? Que faz parte. E aí eu comecei a trabalhar já logo em 2002, 2003, eu já comecei a ir nessas fazendas e fui muito bem recebido, sabe? E aí fui muito bem recebido e eu gostei demais. Eu falei, gente, o pessoal aqui, como na época estava todo mundo vindo de fora, todos queriam se conhecer. Então tinha paranaense, tem gaúcho, tinha mineiro, paulista. Então a gente foi encaixando, entendeu? Então foi um momento assim, essa transição, né? Não foi tão fácil, porque profissionalmente eu digo que foi. E até a Silvana falava assim, o Marcelo vive a profissão dele mais do que a família, tipo assim, sabe? Eu tinha porque eu tinha que me sustentar, eu tinha que me virar.
E eu vim pra cá e fiquei 90 dias aqui, Bruno, sem a Silvana vir. Ela não conhecia. Ela não veio com você de primeira. Não, então eu fiquei os 90 dias. E nesses 90 dias, eu vi que era isso mesmo que eu queria. Eu falei, não, eu vou ficar aqui. E a Silvana não conhecia, eu não vim aqui pra ver se era gostoso ou não. Não tinha essa condição, entendeu? E aí eu peguei, ou vinha ou não vinha. E como o pai dela incentivou, né? Eu falei, bom, agora eu já tenho meu sogro do meu lado me ajudando. Falei, vai ficar mais fácil. E aí eu vim, fiquei 90 dias, trabalhei 90 dias. Aí esse professor, o Dr. Carlos da Gertec, eu falei pra ele, eu vou ficar aqui em Rondônia. Ele falou assim, não, então você vem aqui na Central, que você vai ficar comigo mais uma semana, 2. Aí o senhor Edmir Santiago na época falou, pode comprar os equipamentos de embrião e já traz pra cá e vamos trabalhar. Enquanto eu fiquei na Central, testando roupa, as coisas que ele ia me vender, a Silvana fez a mudança. Ela que empacotou e pôs tudo. Trouxe até meus vasos, trouxe tudo que a gente tinha na nossa casa. E aí foi a conta de eu terminar esse treinamento, chegar lá, eu tinha um golzinho 1000, sem ar, né? Não foi tudo fácil não, foi difícil pra caramba. Suado. E fiz conta pra comprar esse ultrassom, tudo, sabe? Acreditando. E aí nós viemos. Aí nós viemos de carro e o caminhão junto, a gente... Com a mudança. Aí chegamos aqui, aí as coisas começaram a andar e foi muito bacana, né? Porque aí eu montei já logo... Eu trabalhei sozinho um tempo e fui conhecendo, mas eu tinha essa visão de precisava montar uma empresa, e aí nós montamos uma empresa, chamava Embriovet na época, tinha mais 2 sócios, era mais direcionada para embrião. E aí fizemos aí um trabalho, as coisas caminharam, mas de repente as coisas não andaram da maneira que deveriam andar, e eu aprendi muito com a Embriovet, aí nós acabamos saindo, a Embriovet fechamos, aí abriram outra empresa, logo em seguida aí eu montei um escritório também, mesmo morando aqui em Ji-Paraná. Montei uma outra empresa, peguei uma empresa de representação de sêmen, e aí eu arrumei mais 2 sócios, um para trabalhar mais na região de São Francisco, outro para trabalhar na região de Paraná, e eu na zona da mata. Essa empresa chamava Reprodução. Aí rodamos um tempinho e eu trabalhava demais, eu sempre levantei muito cedo, entendeu? E não acabou não dando muito certo também. E aí que veio a JP, entendeu? Aí nessa, quando eu montei a JP, eu falei, bom, agora eu vou montar uma empresa. O João Pedro já tinha nascido, meu filho, né? Ele nasceu em 2005, né? E aí eu falei, bom, vamos montar uma empresa então com o nome do meu filho, JP, acho que fica legal, JP Assessoria Rural. E eu entendi que nessa passagem toda, eu trabalhava com reprodução, eu trabalhava com embrião, mas o meu cliente não tinha pasto, ele não tinha manejo, ele não tinha nutrição. Entendeu como é que o negócio é mais complexo? Então, às vezes, eu acho que nós vamos chegar lá, às vezes a gente tem N ferramentas para usar, mas será que a fazenda está preparada para usar? Para usar aquilo, né? Entendeu? Às vezes tem que dar 2 passos para trás. Exato, né? Às vezes você tem que dar 2 passos para trás, depois um para frente, aí a gente vai, né? Aí eu vim com a JP, abri, pensando no meu filho, né? Hoje o João Pedro está aí com 20 anos, já está fazendo veterinária, estudando aqui na Universidade da Unir, aqui em Rolim de Moura, mora em casa, né? E uma qualidade de vida. Eu acho que a gente tem que viver bem, a gente tem que ter saúde, e eu sempre cuido muito da minha pessoa e de quem está junto comigo. Eu estou sempre pegando o pé pra gente tá entregando mais, né? Porque quando você tá bem,
tudo funciona. Tudo funciona, As tudo coisas fica em harmonia, caminham né? muito bem, né? Marcelo, antes de a gente entrar nessa questão mais do seu trabalho, a questão de reprodução, alguns indicadores, você trouxe material fresco aí, né, para mostrar pra gente. Que você considera, olhando para tudo isso que você falou agora da sua trajetória, o que você considera de principais habilidades suas que você adquiriu nesse tempo, ou alguma habilidade que você já tinha até chegar aos dias de hoje? O que faz o Marcelo ser diferente? Ou alguma habilidade que você adquiriu nessa caminhada com as fazendas, ou algo que você sempre teve lá desde novo? O que você considera? Eu acho que o que eu trouxe junto comigo para cá, primeiro foi essa paixão, essa vontade e essa maneira de lidar com as pessoas, entendeu? Eu sempre lidei muito bem, tanto com o proprietário, o pecuarista, quanto o time dele, o gerente, o capataz, até mesmo o cara que está na cerca. Meu pai me falava uma coisa, que eu tinha que ter humildade na minha vida. O esporte me ensinou muito isso daí. Então eu sempre fui um cara muito humilde. Então todos eu tento tratar muito bem, entendeu? Então meu primeiro desafio é o seguinte: se essa pessoa estiver bem comigo e ela entrar nesse jogo para ganhar, nós vamos ganhar. Então, falando na veterinária, eu parti para a reprodução e trabalhei muito bem a reprodução, mas eu já vi a necessidade da reprodução ter gestão. Eu já vi a necessidade, junto com a gestão, você ter nutrição. Junto com a nutrição, você ter pasto. Então, olha só. Tudo tem que caminhar junto, né? Tem que caminhar. Então, eu diria que a gente vem lapidando com o tempo. Entendeu? Então, essas habilidades, você vem ganhando com o tempo. Principalmente agora, nesse mundo que nós estamos vivendo, tudo está mudando muito rápido. Então, a gente tem que estar muito ligado, né? Marcelo, e você tocou num ponto importante das empresas aí que você teve sociedade e acabou não dando certo, né? Isso, acredito, faz parte da jornada de empresários e empreendedores, né? Você tem que, algumas pessoas, né? Hoje da internet até falam, você tem que errar o mais rápido possível, né? Exato. Porque você vai errar, então procure errar o mais rápido possível para você ajustar a rota. E a parte técnica, talvez é a mais tranquila, né? Quando você vai constituir uma empresa, o médico veterinário, você já tinha bagagem, você já sabia, podia jogar daqui e dali, né? Uma coisa ou outra, de repente você teria que dar uma pesquisada. Mas aí hoje em dia, quando as pessoas vão constituir uma empresa, tem as dificuldades de empreendedor, né? Quando você, nessa jornada aí de JP também, que habilidades você precisou desenvolver? Porque você falou de uma super importante, que é a questão do trato com pessoas, né? Porque a empresa é feita de pessoas e isso faz a diferença. Mas quando você olha para uma empresa, assim, para constituir uma empresa, tem muitos profissionais liberais que o cara bate na trave 3, 4, 5 vezes, né? Porque de repente não consegue adquirir aquela habilidade de gestor, né? De empresário. E você acredito que você passou por esse processo também, né? De criar uma casca ali, de ver com outros olhos, né? Porque não é só você olhar o produto que você vende, entregar, conversar com o proprietário. Aí você tem que olhar para o seu, olhar números, né? Como é que você olha também um dos desafios na região que a gente mora aqui, Rolim de Moura? É suado para ter uma empresa, para sustentar uma empresa, para conseguir oferecer coisa boa para as pessoas, para os produtores? Não é fácil, né? Não é fácil porque você montar uma empresa e ela rodar, as pessoas que vêm participar com ela, elas têm que entender que o processo ele é lento, né? Então, para você montar uma equipe e para entregar o que você vem entregando, graças a Deus a gente já está nesse ponto, a gente já encaixou e a gente já vem entregando um padrão de trabalho, né? Então, essas são as dificuldades, mas a gente tem empresas que a gente representa que também nos dão um apoio, nos trazem informação. Hoje nós já temos uma logística melhor
para estar entregando, né, o sêmen que a gente entrega para os clientes que a gente usa. Então, né, o que eu diria que nos aperta mais são os impostos, encargos, né, e pessoas, né. Eu acho que a gente tem que... É um desafio constante. E quando você tem uma empresa... eu tive um cliente aqui na Rondônia que eu atendi por muito tempo, que é o seu Zé da Jordan. Ele falava assim pra mim: Marcelo, você tem que ganhar 2 e gastar 1. Então quando você vai ter uma empresa, você tem que trabalhar e saber como é que tá o seu caixa, como é que tá a sua despesa e sua receita. Então não tem jeito de você fazer bonito pra ninguém. Então se tiver dano, tem que saber os números, tá pagando. Então você tem que ter números, tá com os números na mão sempre, constantemente, né? E nós na JP vem fazendo isso muito bem, entendeu? Então a gente vem galgando, é um degrau de cada vez, né, Bruno? É lento, o crescimento é lento, é árduo, né? Mas é dessa maneira que a gente tem que conduzir. Quando você está criando algo sólido ali, né, pode até ser lento, mas é um negócio que você vai colher, né? Quando você está fazendo bem feito, você vai colher, né? Marcelo, eu vou dar um recado agora dos nossos patrocinadores. Fala, pessoal, recado rápido dos nossos patrocinadores. Para você, estudante acadêmico, se você já está em uma graduação, quer migrar para Farol, se você pensa em fazer uma graduação, Farol está de portas abertas, Direito, Psicologia, Ciências Contábeis, mais de 15 pós-graduações aí, entre pós-graduações presenciais e EAD. Para mais informações, acesse o link na descrição, o QR Code que está aparecendo aqui na tela, e fale com o pessoal lá da Farol, referência em Rolim de Moura e toda a região. A Rolimnet, maior rede de fibra ótica da região norte, está com uma super promoção, em um super combo de internet, TV, telefonia móvel. Para mais informações, acesse o link na descrição ou o QR Code que está aparecendo aqui na tela. A Alvorada, produtos agropecuários com mais de 38 anos de história, presente em 10 estados brasileiros, mais de 60 lojas no país, também está presente em Rolim de Moura. Uma mega loja ali na frente do Espaço Alternativo, com soluções integradas, as melhores marcas para o produtor rural. Então, se você ainda não fez uma visita para a Alvorada, faça uma visita. Acesse o QR Code que está na tela ou o link na descrição e acompanhe as novidades da Alvorada, você produtor rural. O Laboratório Solo Mais está presente em Vilhena e também com ponto de coleta lá em Ariquemes. Especialistas aí em análises de solo, calcário, folhas, nematóides, com mais de 5 anos de experiência. O Solo Mais, laboratório referência aqui em Rondônia. Você pode contatá-los através do fone 6933 22 2099, né? Então, presentes lá em Vilhena e também com ponto de coleta em Ariquemes, com análises automatizadas, né? Análise de solo, processo de ponta, equipamentos de última geração para você, produtor rural, maximizar a sua produção. E voltando à questão... Agora entrando um pouquinho mais no seu mundo, né, Marcelo, que você trata muito de indicadores, né? É isso, genética, você tem números, até já comentei que você trouxe alguns indicadores aí pra gente, mas antes de entrar dos indicadores, eu queria que você falasse um negócio muito importante, que não são todas as pessoas da nossa região que fazem. Você fez um intercâmbio sobre a pecuária lá para os Estados Unidos, né, com o pessoal da Alta, você teve lá, em algumas fazendas, né? Se você puder compartilhar um pouquinho, qual foi a principal diferença? Você sair do interior aqui de Rondônia, né? Do dia a dia do seu trabalho ali, você chegou lá e falou: caramba, aqui esses caras estão avançados. Ou outras coisas que você olhou e falou: rapaz, a gente tá no caminho certo, tá fazendo a mesma coisa que eles aqui. Muito bom. Essa viagem foi fantástica. Essa viagem eu tive o ano retrasado, tive esse ano novamente agora. Em maio, né, fui para Nebraska, andamos 2.500 km de carro lá. 2.500 km. E pela Alta, né, ela que nos levou, a Alta Genéticas. E aí, o que me impressionou mais nos Estados Unidos é o seguinte, a pecuária lá, ela tem um planejamento, uma gestão. Eles estão assim... na frente, muita coisa me impressionou, porque é o seguinte, os desafios lá nos Estados Unidos são muito grandes.
mas eles são muito organizados. Eles já sabem rodar, entendeu? Quando a gente fala de Rondônia, o ambiente que a gente vive aqui, uma região que chove aí 2.400 milímetros, 2.200 milímetros por ano, um clima totalmente favorável à pecuária. Lá nos Estados Unidos, a região que nós rodamos, Bruno, de dezembro a fevereiro neva, capim morre tudo. Em março começa a esquentar, a neve derrete. Na região que nós andamos chove 400 milímetros, entendeu? E lá eles trabalham a cria com resultados, com índices de fertilidade, depois a gente vai discutir, na casa de 97%, 96% de fertilidade, entendeu? Lá eles desmamam um bezerro acima de 300 quilos, com 7 meses, entendeu? Lá eles abatem um boi gordo com 17 meses, pesando 26, 27 arroba, com 60% de rendimento de carcaça. Olha onde a gente pode chegar, você entendeu? Olha o que a gente pode fazer. Lá eles têm que fazer comida todo ano, porque lá chove, então, tipo em março, abril, maio, junho já começa a cortar, chove esses 3 meses. Quando chega em junho, ele pega um capim deles lá e começa a fazer feno, comida, para tratar do gado nesse período até voltar as chuvas de novo. Nossa. Entendeu? E nos Estados Unidos o que me impressionou também, que eu achei muito legal, é a mão de obra familiar, entendeu? Então vem de geração para geração. É muito legal você ver a família totalmente envolvida. Os pais mandam os filhos para aqueles colégios, tipo um colégio técnico, sabe, de 1, 2 anos, mas eles já sabem que vão voltar e que cada um tem a sua tarefa, onde ele encaixa lá na fazenda e ele vai trabalhar com a família e com o pai. A mão de obra nos Estados Unidos está muito cara. O custo de produção nos Estados Unidos está muito alto. O rebanho está diminuindo, a margem deles está diminuindo. E aqui nós temos um prato cheio, entendeu? Eu sou muito otimista, porque a gente tem muito o que fazer, né? Então nós temos que usar essas ferramentas, nós vamos usar, nós vamos fazer acontecer, não tem dúvida disso daí. Marcelo, e você hoje, você é um cara que trabalha muito com a questão da inseminação, né? Trabalha essa parte, é especialista nessa parte de reprodução. Para quem não sabe o que é a inseminação artificial, quem de repente leigo da área está assistindo esse episódio aqui, não conhece um pouquinho de reprodução bovina, o que é? Qual a diferença de uma reprodução convencional, de uma inseminação artificial? Perfeito. A reprodução convencional é você colocar o touro para cobrir a vaca e ela vai emprenhar quando ela quiser e vai indo dessa maneira. E já a inseminação artificial, você vai pegar um touro de uma boa variação genética que encaixa no sistema da fazenda, na raça que você quiser usar, Angus, Nelore, e você vai inseminar essas vacas. E aí vai nascer esse bezerro melhorado, vamos dizer assim, que já é um melhoramento genético, né? E aí hoje a gente tem a ferramenta da IATF, que é uma inseminação artificial a tempo fixo. Que seria a esse gente tempo fixo? faz os remédios, os farmacos, esse gado passa no curral no dia 0, que a gente chama, que seria assim na segunda-feira. Com 8 dias ele volta, a gente faz mais uma bateria de remédio e no dia 10 a gente insemina dali 2 dias. Então com 10 dias eu insemino em bloco, entendeu? Então tipo, ele fecha o nascimento. Esses fármacos pré-inseminação. Então qual que é a finalidade desses fármacos? É induzir o cio dessas vacas de um lote como ao todo, insemina tudo numa manhã. Entendi. Entendeu? Então, tipo, os clientes agora estão me passando os lotes de vaca fechou. Então, eu recebi uma mensagem um pouquinho antes de chegar aqui. O cliente me passou que ele fechou mais um lote de vaca parida. Entendeu? Então, ele fechou agora dia 27. E aí, nesse lote, ele tem 150 bezerros. Essas vacas, com 30 dias após esse nascimento, eu faço essa bateria e eu faço com que o bezerro nasce quando eu quero.
eu induzo essa ciclicidade e insemino. Qual que é a finalidade? Eu vou produzir em escala, eu vou melhorar o desempenho desses animais, eu vou encaixar, se eu quiser trabalhar com Angus, que está em evidência, o meio sangue em cima das nossas vacas zebu, é o que o mercado está querendo, vai faltar esse produto, eu posso fazer. Ou não, a estratégia é fazer base, fazer gado, fazer Nelore, a gente insemina com touros de prova boa, você entendeu? Então a gente tem muita informação. Você quer usar um touro que desmama pesado, que você vende a desmama, é no quilo que você está vendendo. Então se você pegar e entregar um touro que está me entregando com 20 quilos, 25, 30 quilos mais pesado do que a média que vinha vindo, eu vou trazer mais rentabilidade, você entendeu? Então esses farmacos, essa IATF, ela deu um up no mercado que você não faz ideia, entendeu? Hoje o Brasil vem usando essa técnica muito fortemente, e nós da JP, eu, Marcelo, comecei a usar desde o início, entendeu? Então quando saiu a IATF, era a época que a gente estava trabalhando com embrião, nós já encaramos ela e já começamos a rodar aqui em Rondônia, entendeu? Quando eu estava aqui já. A IATF eu acho que começou, se salve aí, me engano, 2002, 2003, entendeu? E a gente já entramos já. Marcelo, e a gente olha, eu digo por mim, né? Eu olho para algumas fazendas, às vezes você vai no sítio de alguém aí, o cara, tem gado? Tem gado. Aí tem o pasto lá, pasto mais ou menos, e aí o máximo que o cara faz é dar um proteinado lá, dar um sal. Por que você tá falando de um negócio que talvez é um negócio de ponta, grandes fazendas que tem isso, e é o que a gente comentava antes de começar o episódio, que na outra ponta tá aquele pequeno produtor que tem o gadinho dele ali, se tá dando lucro, se tá dando prejuízo, às vezes o cara nem sabe, mas tá ali com o pasto, compra o sal e dá pro gado. E na outra ponta a gente tem, de repente, pessoas que inseminam, pessoas que pensam no melhoramento genético. O que tá nesse meio do caminho? O que você acha que falta? É levar esse conhecimento para esse produtor? Boa pergunta. Bruno, não é só o grande que faz IATF, tá? O pequeno, o médio, tá fazendo também. A gente faz também, entendeu? Então hoje de manhã, o Thiago, veterinário que trabalha conosco, ele foi tirar implante de 7 vacas leiteiras de um cliente, 11 do outro, entendeu? Então a gente faz em pequenos produtores também, porque vai impactar de maneira positiva, tanto no leite como no corte. Essas vacas eram vacas de leite, entendeu? Então você usando um touro de genética para produzir leite, essa ferramenta ela tá aí pro pequeno, médio, grande, entendeu? E eles estão rodando, né? Então basta eles equilibrar cada vez mais o seu sistema, porque se eu colocar genética, é o motor. Eu tenho que saber que com a genética eu tenho que melhorar meu sistema de produção, entendeu? Para ela expressar. Você entendeu? Então, se eu inseminar uma vaca, aquela vaca que eu inseminei, aquela vaca ela tem que passar por uma condição de manejo desde a prenhez até o nascimento do bezerro. Se essa vaca passar fome, a genética não vai ser expressada, o bezerro nasce, mas você não enxerga, ele não vai produzir, entendeu? Porque a formação do bezerro começa dentro da barriga dela, dessa vaca. Então, quando você vê fazendas produzindo muito, entregando muito quilo de bezerro desmamado por vaca exposta, que a gente fala, é porque ela está equilibrando o seu manejo como um todo, você entendeu? E aí a genética expressa. E aí nós vamos chegar nesses números que os Estados Unidos está apresentando aí, né? Entendeu? Então é pro pequeno, pro médio, grande. Todo mundo tem que trabalhar, e isso está em acesso para todos. Eu não preciso de uma mega estrutura, não. É um arroz e feijão, é cada um no seu lugar. O mais importante é ter comida, ter oferta de comida, ter pasto.
e produzir num ambiente igual nós vemos em Rondônia é mais fácil. Mais fácil. Né? E como é que se mede, Marcelo, o retorno sobre o investimento? De repente o produtor lá nunca fez. Ele quer fazer a primeira vez uma IATF em lote de X vacas. Como é que você auxilia ele para mostrar esse resultado para ele? Um cara que de repente nem tem muitos números de cabeça ali, como é que você chega para mostrar os números para ele? Não é muito fácil, porque como ele não tem os números dele da mão, a gente ainda não começou a mensurar, não começou a medir. Ou tendo os números, em cima de que números que é mais fácil de mostrar o resultado? Né? Então, porque é o seguinte, a gente tem que buscar, quando você entra no segmento, buscar esses indicadores, né? Então você tem que entender mais ou menos aonde ele está, né? Então o que ele está entregando, entendeu? Como é que está o índice de fertilidade dele, como é que o gado dele está emprenhando, como é que está a perda do diagnóstico de gestação da prenhez até o nascimento que perde, você entendeu? Como é que está do nascimento a desmama, sua taxa de desmama. Então você já começa a entender. Mas a grosso modo é uma conta muito fácil de fazer. Se o cliente for vender bezerro, na média um bezerro de inseminação ele vai entregar 20 quilos a mais, entendeu? Hoje a gente está vivendo um momento que o preço do quilo do bezerro aqui está em torno de R$11, R$11,50, certo? Então se ele entregar mais 20 quilos, ele está entregando mais R$220. Só nessa diferença de quilo que ele está entregando de bezerro desmamado, entendeu? E o custo dessa IATF fica metade disso daí, bem dizer. Então você vê, olha a margem dele. Mas o que nós precisamos fazer? Nós precisamos entender um pouco mais, levar um pouco mais de informação e começar a usar, entendeu? A ferramenta. Então, você usar de maneira que você começa a colher os resultados e ele vai ganhar confiança com você, entendeu? E é aquele ditado, quanto que ele está ganhando, quanto que ele está gastando e nós vamos subindo junto. Porque quando ele começa a vender a bezerrada dele, a desmama dele, que o mercado comprou e foi recriar, quem comprou já viu que produz mais. Por quê? O animal de ATF se desmama pesado, mas o rendimento dele, quando vai para o sobreano, quando vai para a terminação, é fantástico. Entendeu? O Eduardo Pedroso, do JBS, tivemos com ele em Beraba, os confinamentos que tem genética, um boi de genética com um boi sem genética. Em 110 dias, 120 dias de confinamento, ele coloca uma arroba a mais aqui pro animal. Hoje está R$260 a arroba. Não tá legal, tá ruim, mas é R$260 a mais. Multiplica pela quantidade de cabeça, multiplica, né, pela quantidade que tá lá. Então você entendeu? Então se você tiver 10 boi, você vai ganhar em cima de 10. Se tiver 20, então não tem o grande e o pequeno. Nós temos que tentar encaixar em cada um. E né? Realmente é uma assessoria, né, Marcelo? Porque o que a gente está falando, você está falando só de tipo uma ferramenta, né? E aí às vezes chega realmente no produtor que ele nem tem acesso aos números, nem sabe dos números. Então aí já é aquela questão que a gente falou, dá 2 passos para trás, vamos sentar aqui, vamos olhar o que você está fazendo aqui. Para daí entrar na questão das ferramentas, né? Além da IATF, que outras ferramentas tem hoje que de repente na sua chegada em Rondônia não era tão usada, ou que já está chegando por aqui para melhorar a produtividade? Então, hoje, é o que eu te falei, né? A gente vai batendo esse papo, é tão legal, porque você vem e vai vindo. Então você pega, nós trabalhamos bem em reprodução, entendemos que tinha que melhorar na nutrição, entendemos que melhorar a sanidade, começamos a montar um pouco mais de planejamento, para a gente saber quando vai vender o nosso boi, quanto vai sair, entendeu? E aí, junto, nós lá na JP criamos uma análise pecuária JP, que a gente tem as informações do benchmark da Integra, que é uma baliza
da terra que teve conosco no nosso evento. E aí a gente começou a implantar nessas fazendas que a gente vem atendendo, pequena, média, grande, a gente começou a implantar. Como é que está indo os seus resultados, entendeu? E começamos a comparar com a média das fazendas que estão dentro desse benchmark e com a média e com as top 30 rentáveis que estão me dando mais dinheiro, entendeu? Nesse indicador. Como? Bruno, a gente começa com fertilidade, entendeu? Como é que está o índice de prenhez da fazenda? Por categoria, por Nuvira, Primipa, aquela que entregou o primeiro bezerro, Multipla e o índice de fertilidade geral. Então hoje nós temos dados de aonde as fazendas estão e aonde o nosso cliente está. Olha que bacana. Então já é um parâmetro. Que isso daí eu não tinha 10 anos atrás. Você entendeu? Eu não tinha lá atrás quando eu comecei. Vamos falar 20 anos atrás, há 10 anos atrás já vem, e eu já venho olhando isso daí. E aí nós começamos a mensurar. Dentro dessa análise pecuária, a gente mensura fertilidade, perda pré-parto, taxa de desmame, peso ao desmame, peso médio, entendeu? Da bezerrada. Todo mundo tem cabeceira, meio e fundo. O bezerro bom tem uns que pesa 300, mas nós temos um bezerro ruim que pesa 150, 160. Então nós precisamos trazer o ruim para o meio, você entendeu? Equilibrar. E na fertilidade a resposta final é quantos quilos de bezerro desmamado eu estou entregando por vaca exposta, que ele entrou na estação de monta dele, entendeu? Então, quando você mede, quando você tem esses dados e você compara esses dados, você começa a fechar safra após safra. E nesse decorrer, até se entregar esse bezerro desmamado, você tem correções para fazer, você tem ajuste para fazer. Então você começa a trabalhar melhor o seu planejamento, principalmente na cria. Então, a partir do momento que eu começo a entregar, eu tenho cliente hoje e a safra nossa, ela começa em julho e termina em junho, certo? É o ano pecuário. Quando vai chegando em junho, o cliente já está ansioso para me soltar a análise pecuária dele para ele ver onde está. E eu falei de fertilidade. Mas o mais importante, Bruno, o que é? É o quanto que cada fazenda está ganhando, quantos reais ela está ganhando por hectare ano, qual que é a margem dela, qual que é a lucratividade, entendeu? Qual que é o custo da arroba produzida. Olha onde a gente está chegando, está ficando mais fácil de conduzir essa fazenda, que já é uma empresa. Tem que ser olhado assim, tem que ser olhado como empresa. Então você pega, eu fechei a análise, para você ter uma ideia, que nós tivemos cliente com uma lucratividade por hectare de R$ 1.929 por hectare. E nós tivemos cliente com R$ 308 por hectare. Nós tivemos cliente com R$ 226 por hectare. Bruno, 33% das fazendas do Brasil perdem dinheiro com pecuária. 33%? 40% ganha ou empata ou ganha um pouquinho. E nós vivemos um cenário difícil, um ano difícil agora, passado. Entendeu? Que a arroba estava muito baixa. Mas só que nós temos que trabalhar muito bem da porteira para dentro. Você entendeu? E essas ferramentas que nós estamos usando, que a gente começou a usar, então, nós temos que evoluir com o tempo. As informações estão aí, a tecnologia está aí para nós. Você concorda? Está tudo chegando. Exato. Agora nós temos que saber usar. Entendeu? A última agora que eu vou te dizer é o seguinte: as fazendas que a gente vem rodando já estão com um planejamento bacana, já sabe o que vai vender no ano, já começou a usar uma ferramenta de confinamento ou um boitel, já começou a trabalhar com trava de boi, entendeu? É outro mercado que a JP está estudando cada vez mais e já estamos entregando, entendeu?
Então, quanto está custando a minha arroba produzida? Quanto custou nessa safra? Confinamento começa agora. Sexta-feira a gente puxa um pouco de boi de um cliente. Entendeu? Diante de um mercado, se eu tiver uma margem de X e essa margem tiver de acordo com o nosso cliente, ele fala, não, se eu ganhar X por arroba produzida, para mim tá bom, vamos fechar. Você entendeu? Então, olha só. Então o negócio, ele tem que estar na nossa mão, né? Na mão do pecuarista. E a gente tem que estudar, tem que criar cada dia mais essa habilidade para conduzir. Então, o meu grande desafio hoje como profissional eu digo o seguinte, a gente quer produzir mais. A gente precisa melhorar para o nosso cliente, porque vai melhorar para todo mundo. Vai melhorar para a equipe dele, vai melhorar para nós que estamos na prestação, vai gerar mais emprego, vamos viver melhor, vamos viver bem, né? No começo eu falei, a gente tem que viver bem, né, Bruno? Entendeu? E o pecuarista que vive bem, quem chegou na Rondônia foi o momento de entrar em terra, investimento em terra. Se ganharam muito dinheiro com valorização de terra, até aqui. Agora a gente precisa aprender a trabalhar. Produzir. Mais, né? E você falou muito bem nessa questão de produzir bem, que todo mundo ganha, porque me veio na cabeça o evento do Peça, o leilão final de semana, que, pô, vai ter gente que vai comprar o gado daquela pessoa. Então, se é um cliente seu, de repente você não conhece o fulano lá, você não presta o serviço pro fulano lá que vai comprar, de repente, um touro daqui de um cliente seu. Só que daqui a pouco, aquele gado que tá lá naquela fazenda que você nem conhece o cara, ele vai fazer negócio com outro que de repente é um cliente seu, né? Exato. Então a cadeia se fecha, então tem que melhorar cada vez mais, né? Seja o cliente, não seja cliente, né? Mas aí, antes de entrar na questão de alguns indicadores, Marcelo, que eu quero que você puxe a papelada aí para falar um pouquinho pra gente, genética e nutrição. Genética sem nutrição vale, nutrição sem genética, até onde que vai, até onde consegue, como é que colocar na balança genética e nutrição? Quanto que uma depende da outra? Boa pergunta. Ela tem que andar junto, né? A genética, ela vai responder de acordo com o sistema de produção e da nutrição. Se eu trabalhar com uma nutrição mais intensiva, eu vou produzir uma genética, um animal que encaixa num sistema de produção de mais comida, vamos dizer assim, entendeu? Olha só, então elas andam junto, tem que andar junto, né? A gente tem que... Eu tenho determinada genética que dá para encaixar em determinado sistema de produção, entendeu? Então, tá junto, tem que andar junto para a gente ter esse desafio. O que eu digo é que a genética, junto com a nutrição é o seguinte: você tem N protocolos para tocar, entendeu? Então basta você ver a viabilidade naquele momento para você ver aonde você vai ganhar, o que você vai rodar. Então você vê, acaba sendo um pouco complexo. Não dá para mim indicar um produto sem saber aonde você quer chegar. Você entendeu? Tendo acesso aos números facilita, né? Então eu tenho que ter acesso, eu tenho que entender um pouco mais do seu negócio, momento, né? Entender se a fazenda está disposta a correr esse risco, se ela está capitalizada ou não, entendeu? Então cada caso é um caso. Então você vê gente se dando muito bem com um sistema de produção mais intensivo. E você vê gente se dando muito bem com a pecuária conservadora, entendeu? Então sabe aqueles conservadores mais antigos, que eles chegam e falam assim para mim: Marcelo, da maneira que tá, para mim tá bom, tô ganhando dinheiro. Pronto. Tudo bem, né? Ele tá ganhando dinheiro, tá dentro do que ele quer. Eu quero produzir, vou me desgastar menos, vou desembolsar um pouco menos, vou ganhar menos, mas está dentro do orçamento. O importante é você saber que você
tá ganhando mais do que tá gastando. Ter a consciência, E como é que tá a sua margem? Se tiver bom para você dessa maneira, vamos embora. Bola pra frente. Né? Mas o que a gente vem observando é que a pecuária, eu acabei de falar dos Estados Unidos, os números deles, né? Então, onde eles estão, onde a gente está, entendeu? Na média, eu falei nos Estados Unidos com 17 meses. Nós fomos na Universidade de Oklahoma e eles passaram esses dados dentro da universidade para nós, entendeu? Aí você pega aqui no Brasil, idade média aí é 3 anos, 30 meses. Caramba. Olha aí o gancho, né? Então, isso no bom sentido é bacana, porque olha o quanto a gente tem que melhorar. Sim. E que a gente pode melhorar. Conseguir visualizar, né, o que dá para ser Exato. feito, né? Marcelo, e tem algum caso aí de um cliente que você adotou isso e, tipo, mudou o jogo completamente? Se você quiser mencionar nomes aí, tem algum caso aí, um case de sucesso aí que você guarda com carinho aí, o trabalho que foi feito? Deve ter alguns, né? Mas tem algum em especial, se você quiser compartilhar o nome ou não também, mas falar um pouquinho do que foi feito de trabalho. Joia. Tem uma fazenda que a gente atende em Rondolândia, já está indo para 7 anos, né? Agropecuária Limoeiro. E a gente começou um trabalho de gestão lá há 7 anos atrás. E esse pecuarista é empresário, foi empresário, hoje ele está mais no segmento de fazenda, mas é um empresário, uma pessoa que eu admiro. E quando eu apresentei para ele essa maneira de trabalhar com a análise pecuária e a gente trabalhar esses indicadores, ele falou: olha, ainda bem que você apareceu, porque eu não fazia isso. Trabalhava muito por impulso, ia fazendo e ia ganhando dinheiro, ia dando certo, né? Hoje ele tem todas essas informações, esses dados, e agora no início do mês eu apresento essa análise para ele, para toda a equipe. Então todo ano eu apresento, e nessa apresentação a gente leva, a gente discute alguns indicadores que a gente precisa corrigir, né? Então esse ano a gente teve uma mortalidade do nascimento a desmama, então a gente vai levar um profissional lá, vamos discutir um pouco esse indicador. Então a cada análise dessa é um crescimento, e ele já sabe onde ele está, ele já sabe onde ele quer chegar, entendeu? E ele está produzindo qualidade. E dessa fazenda ele manda os animais e recria e termina em outras fazendas dele, né? E aí ele está impressionado, entendeu? Então realmente a gente fala constantemente, porque quando você mede, você tem dados, você tem muita coisa para ajustar, entendeu? E eu digo o seguinte, são informações que só vai ajudar e só vai melhorar a cada ano, entendeu? Então a gente está aprendendo muito junto, estamos vivendo muito bem isso daí e estamos cada dia melhor, entendeu? Então você vê, e esse desafio, ele está vivendo bem. Isso que é bacana, você entendeu? Então esse case de sucesso me dá um prazer enorme, né? Porque a gente foi lapidando a equipe, o gerente dele está completamente focado, a gente vem conversando. Agora nós temos a parte do escritório, que é a Márcia, que está conosco lá. Então as coisas estão na mão, sabe? É um case para me apresentar, tem algumas palestras que eu apresento e até já apresentei alguns dados dele, porque é um número bom de animal, né? Não é uma fazenda de um porte grande para nós aqui, e ele tem todos esses números na mão, né? Então a partir disso daí ele falou: pô, cheguei onde eu queria chegar, no meu controle, né? Porque ele é um empresário, ele tem outras coisas, ele quer viajar,
entendeu? Agora você imagina você sair e saber onde você está, saber que as coisas estão caminhando, saber o que eu estou ganhando, como é que está a minha margem, entendeu? E isso, basta ter disciplina, basta anotar, basta ter um controle, entendeu? A gente implementou, ele tem um livro de controle lá na fazenda. Hoje ele sabe lançar, entendeu? E a gente está constantemente analisando. E é um case assim que me dá o maior prazer, né? Eu tô com eles, todo mês a gente tá junto. E vamos continuar, acredito, por muito tempo ainda. Marcelo, antes de você pegar alguns números que eu quero que você fale pra gente ali, tem mais uma. Você que roda bastante fazenda aí, e a gente vê que alguns pecuaristas, tem gente que mexe só com compra e venda de bezerro, tem gente que cria, recria, tem gente que é touro. Vale a pena nichar? E se vale a pena, aonde está mais rentável? O que você enxerga assim nesses anos todos assim para nossa região aqui? Isso varia de porte para porte, varia se o cara tem uma grana para investir, de repente melhoramento genético. O que você falaria assim para alguém nichar, falar não, foca só nessa atividade aqui? Então, o bom da pecuária é que ela tem liquidez, né? Mas toda atividade você tem que conhecer, você tem que ter um certo know-how e você tem que entender um pouco mais dela. A pecuária, ela vive de ciclo, entendeu? Tem momentos que tá bom para comprar e para recriar, entendeu? Quando a gente está no ciclo do bezerro de baixa, agora a gente acredita que vem um ciclo de alta, você entendeu? Então eu diria que a cria hoje seria um bom investimento com um bom retorno, entendeu? Mas o que a gente tem que entender é que eu tenho condições de executar bem, vai. As coisas estão apertando, as margens estão cada vez menores. Antigamente você ganhava muito na compra. Então você comprava muito bem, deixava lá, quando ia vender, você vendia, ganhava no ágio, você entendeu? E sempre tem liquidez. Então você quer vender um bezerro hoje, se for bom ou do meio, ou cabeceira, ou ruim, vende. Tem comprador pro bom e pro ruim. Entendeu? Agora, se você fecha o ciclo completo, você tem a vaca, você desmama o seu bezerro, você recria e você termina, eu tenho que melhorar constantemente esse processo. Você entendeu? E se eu sou um bom recriador e um bom terminador, eu também tenho que comprar genética. Porque o custo da comida está caro hoje. Se eu falei lá atrás, o que o Adriano falou, no confinamento o animal me dá um arroba a mais, comparando com genético com 100, eu vou ter que entrar nesse caminho. Você entendeu? Muito bom. E outro detalhe, você vê, é tão dispareio as fazendas de quem ganha dinheiro, quem, você entendeu? Nos Estados Unidos é muito equilibrado. Eles não falam muito de número, mas eles são muito ajustados. A margem deles está pequena, mas eles são muito bons naquilo que fazem e eles sabem quanto eles gastam. Com certeza eles sabem quanto que eles estão ganhando. E se você pegar na região, é tudo muito igual. Você entendeu? O desempenho no confinamento é muito igual. O desempenho na recria é muito igual. A fertilidade é muito igual. Nós aqui, nós temos fazenda com índice de fertilidade de 88% e tem fazenda com 68%. Imagina 20% a menos. Diferença, né? Pô, olha quanto que isso vai impactar financeiramente. Né? Muito. Então, Marcelo, eu queria que você pegasse, você trouxe uns dados aí pra gente, sem citar nomes, obviamente, mas eu queria que você falasse, você tá com a análise, uma parte aí da análise pecuária da JP na mão, né? E são muitos indicadores, né? Você já citou alguns aí que são importantes. O que você poderia, para falar em números exatos para nossa audiência, né? Fazer um comparativo de algo que te chamou a atenção nessa aí específica que você tá na mão aí. Qual o indicador aí que o pessoal tem que estar de olho
quem já entende um pouquinho de indicador, né? Porque a gente acabou de falar que tem muita gente que nem sabe do que você está falando aí, né? Desses indicadores. Mas nessa que você está na mão aí, o que te chamou a atenção aí? Então, nessa análise aqui, a gente tem os principais indicadores, né? É bem extenso até, porque se você pegar, nós temos um indicador de fertilidade. E nós temos por categoria, entendeu? Categoria, Buti para aquela vaca que já está do seu terceiro bezerro para frente. Então você tem a secundípara, você tem a primípara, você tem a novíria. E você tem o índice de fertilidade final. Então, nessa análise, a gente tem a média das fazendas que entregam o resultado. Nós temos top rentável, os 30% que ganham mais dinheiro naquele indicador. E eu vou passar alguns para você assim. Isso, esse top faz a diferença. Esse top rentáveis é a nível nacional, esse top. Isso aqui é a nível nacional. Né? Isso aqui tem fazendas do Paraguai, Bolívia. Ótimo. Né? E, então, hoje, a gente tem informação aqui, não vou saber falar quantas fazendas, mas dá em torno assim, de mais de 2 milhões de cabeça. É muita fazenda, é uma amostragem muito boa, né? É um N altíssimo, uma informação muito confiável, sabe? Isso aqui tá para nós todos. É só você entrar na internet e procurar o benchmark da Integra. Tá lá. Sai agora mais um. Todo ano ele é ajustado. Entendeu? De acordo com esses indicadores de produção. Então vamos lá. Você pega nesse indicador, tem fertilidade. A vaca emprenha. Quantos bezerros que não nascem? Então é a perda pré-parto. Então você pega essa fazenda que nós atendemos, ela teve uma perda de 4,19%. A média do Brasil é 9,9%. Então, olha, emprenhou 100, perdeu 9. Essa fazenda emprenhou 100, perdeu 4. Será que vai impactar? Vamos embora. Aí nasceu. Do nascimento a desmama, quanto que morreu? Nessa fazenda não chegou a 1%. Na média das fazendas é 3,7%. As top rentáveis perdem 3%. Entendeu? Olha só. Aí a gente vai, quilo de bezerro. Então eu desmamo e peso tudo. Todo mundo tem cabeceira, meio e fundo. Então eu faço a média de macho e de fêmea. A primípara que entregou o primeiro bezerro, desmama um bezerro um pouquinho mais leve. Se o seu sistema de produção não for muito equilibrado, entendeu? Aí eu tenho a média em quilo das fazendas. Então, a fazenda que produziu aqui 199 na média. Olha, essa fazenda nossa foi para 193. E aí você aprende por que deu 193. Eu tenho aqui outro indicador que é a taxa de lotação. Essa fazenda estava com uma taxa de lotação um pouco alta. Nós vivemos uma safra que nós tivemos uma seca que foi... Castigou, né? Essa estiagem, ela impactou de uma maneira que nós tivemos uma queda em fertilidade, uma queda em peso ao desmame, entendeu? Então você começa a analisar e o mais importante, no final, é aquilo que eu falei. Quantos quilos de bezerro desmamado eu estou entregando por vaca exposta, entendeu? Então essa fazenda entregou 152 quilos. A média está entregando 138 quilos. Você imagina eu entregar 152 quilos por vaca exposta. Então vamos lá, entrou 100, eu já perdi 9, emprenhou, o índice de 85%, eu perdi 9, vou arredondar para 10, caiu para 75%. Aí eu tive mais 3%, estou desmamando em uma taxa de desmama de 70%, certo? E eu desmamei 152 quilos por vaca exposta. Quantas que entrou na estação? 100. Então dá 100, mesmo que não emprenhou, mas comeu na fazenda. Você entendeu? Então a conta é essa. É uma conta em cima dessa análise, é em cima desse indicador. Tudo um depende do outro também, né? Por isso que é importante saber tudo. Encaixando. Então aí aqui a gente tem uma baliza que é o benchmark. E as fazendas da média, onde estão?
Então o meu cliente quer saber onde ele está, onde a média está, e ele quer estar entre os 30%. O grande desafio na pecuária de cria é você fazer R$2.000 por hectare ano. 2.000, esse é o número. Tem fazenda que está produzindo 200, 300. Você entendeu? Esse é o desafio. Mas para fazer isso, chegar nos R$2.000 por hectare, tem que estar tudo muito equilibrado. Você entendeu? E aí nós temos mais alguns indicadores aqui. O GMD, ganho médio diário. Quanto que essa fazenda está ganhando de GMD? Você entendeu? Então, se a gente pegar aqui, ó, nós tivemos um GMD nessa fazenda de 565 gramas por animal. A média é 294. Então, olha só, essa fazenda produziu bem. Por quê? Nós usamos uma estratégia de terminar esses animais do confinamento. Então, a gente intensificou um pouco mais. Você entendeu? Então, olha como é que as coisas vão caminhando. E aí, lá na frente, você fecha quantas arroba nós produzimos por hectare. Ô Bruno, a fazenda que produz mais arroba por hectare ano é a fazenda que ganha mais dinheiro? Não necessariamente. Às vezes ela está gastando mais para produzir mais. Entendeu? Então, olha só como é que é. Por isso que nós temos que medir. Eu costumo dizer o seguinte: pecuarista, de maneira geral, ele é vaidoso, né? Então ele chega para mim e fala assim: puxa, eu desmamei uma bezerrada pesada na fazenda. A bezerrada minha deu X. Só que às vezes tá só a cabeceira, sabe? Então às vezes não tá tudo. Ou às vezes pode ser que esteja tudo, entendeu? Então, mas o que eu digo, que você vê que com a genética, pô, você não tem muito limite, né? Tem um colega nosso que é da área da assessoria, me mandou ontem uma mensagem, uma fazenda top que eu conheço, e essa fazenda desmamou uma bezerrada agora com peso médio de 300 quilos. 300? Caramba, é muito boa. É um rebanho de gado PO, é um rebanho que está no sistema intensivo, fantástico. Agora, se essa fazenda tá ganhando, quanto ela está ganhando para entregar esse bezerro, quanto custou para produzir esses quilos, isso é que é importante. Aí que vem a gestão. Então a gente precisa despertar um pouco mais esse lado para a gente saber que é aquele detalhe: eu tenho que ganhar 2, gastar 1, né? Então, aonde nós estamos? E aí não para por aí, porque a gente tem um indicador de faturamento por funcionário. Quantos funcionários eu tenho? Qual que é o tamanho da minha equipe? Vou pegar minha receita total, dividir pela quantidade de pessoas que está envolvida, entendeu? Temos um indicador para isso. Temos um indicador de nutrição. Hoje a nutrição é o maior gasto de uma fazenda. Em torno de 40% da despesa total da fazenda está na nutrição, no sistema indo para o mais intensivo. Então você tem que gastar bem. Você concorda? Sabe, é. Então é por isso que às vezes a gente tem o conservador que trabalha de uma maneira mais conservadora. Eu não sou nada contra. Você entendeu? Eu também sou muito conservador. A gente está crescendo um passo cada vez. Então o cara mais conservador desembolsa menos, mas ele sabe que ele pode gastar um pouquinho mais. Eu tenho um indicador aqui: quantos reais você gasta por cabeça mês? Bruno, se eu estiver gastando muito pouco, tem alguma coisa errada. Vai ter cerca caindo, juquira chegando, vai precisar reformar pasto, você entendeu? Então olha só como é que é. Tudo tem. Então, se você tá ganhando encaixado muito, opa, deixa eu ver isso aí. E se você tá perdendo muito, peraí, deixa eu ver isso aí. Cuidado com os extremos, né? Exato. Você tem que estar numa mediona, você tem que estar com um sistema assim. E a pecuária é uma atividade de menos risco. Porque eu falei que lá nos Estados Unidos os caras têm que fazer comida. Aqui no Brasil, aqui na Rondônia, nós também vamos ter que começar a fazer comida. Nós tivemos uma estiagem agora, que assustou um pouco. Entendeu? A chuva corta um pouco agora, a gente já começa. Então a gente precisa trabalhar bem, taxa de rotação, saber o que eu vou usar na seca. Então nessa fazenda, que é um case de sucesso, a gente já tem determinadas áreas que a gente já está empastando menos para a gente ter mais
forragem, puxa pra esse gado comer no período mais seco, né? Sensacional, Marcelo. A quantidade de coisas, né? Que é aquele negócio que não é medido, não é gerenciado, né? Não tem como você tomar uma decisão, você não sabe para onde, o que eu vou tomar a decisão, né? E esse é um esboço, né, galera, da análise pecuária da JP aí, assessoria rural, né? E tive um pouquinho recentemente ali no leilão, né, do Peça Rara também, deu para ver um pouquinho do trabalho do Marcelo ali também, que já é parceiro lá há muito tempo do Peça, e o quanto as coisas se encaixam, né, realmente faz a diferença. Uma assessoria de verdade, né, Marcelo, que quando você encaixa a genética, quando encaixa a nutrição, é o que a gente falou aqui, né, é o que a gente foi conversando. Se você chegar agora nesse momento do episódio, volta um pouquinho aí, que a gente detalhou um pouquinho de tudo isso aí. Marcelo, estamos caminhando para o finalzinho. Tem uma pergunta que eu faço para todos os meus convidados aqui. Se você fosse pedir um conselho para alguém, para quem você pediria esse conselho? E se fosse tirar uma foto com alguém, com quem você tiraria essa foto? Um conselho e uma foto. Se fosse para mim pedir um conselho, eu iria pedir pro meu pai. Seu pai. Meu pai, ele sempre me orientou e o meu conselho vai para ele. Né? Tem alguma frase que você carrega dele? Tenho uma certa confiança nele e a gente conversa todo domingo. Tenho a oportunidade de estar compartilhando com ele a minha vida aqui hoje, como tá indo, e ele sempre me dando força, moral, né? Me jogando aí pra cima. E o meu pai Tem alguma coisa que te marcou dele? Algum ensinamento, alguma frase? Tem alguma coisa que... Tem. O meu pai, ele conviveu comigo, né? Eu convivi com ele toda a minha infância, toda a minha... Eu sou tão grato, eu acho que eu vivo muito bem hoje, pelo berço que ele me deu, né? Pela pessoa que ele foi. Meu pai sempre teve um relacionamento social muito bom. Ele me mostrou o que é o certo, o que é o errado, e então eu aprendi muito com ele, então eu devo muito a ele. Ele me entregou. Quando eu saí para a faculdade, eu posso dizer que ele me entregou assim: vai, que agora você vai caminhar. E eu vim, e as coisas estão acontecendo. Sensacional. E a foto? Poxa, uma foto. Poxa, se eu pudesse tirar uma foto com Ayrton Senna. Ayrton Senna? Caramba. Eu acompanhei esse piloto. Caramba. Um cara fantástico. E um ídolo nosso, né? Exatamente, Ayrton Senna. Um exemplo. O Ayrton foi piloto, foi corajoso, foi atleta, foi corredor. Eu vejo ele até hoje, né? Na mídia, não é à toa, é o que ele é hoje, né? O que ele ainda deixou ainda para nós viver o Ayrton. Um ícone, né? Exato. Nossa, imagina do lado de um grande homem desse daí. Né? Tem pessoas que transpassam, né, o esporte ali, o cara deixa ensinamento para todas as... É uma imagem, né? É uma pessoa, né? É uma pessoa que... Ele viveu, ele foi guerreiro, ele queria se superar a cada dia, né? E ele falou: eu vou fazer. E ele treinava. Poxa, são exemplos, né, Bruno, para nossa vida, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem que nos desafiar a cada dia, né? Para mim vir aqui hoje, eu vim assim com uma vontade, com prazer muito grande, que eu falei: eu quero viver esse momento aqui com o Bruno, um momento que eu vou me entregar, você entendeu? E o Ayrton Senna entregava. Fazia isso, né? Que ele emocionou o mundo, né? Então, exato. Cara, que bacana. Ayrton.
Que bacana. Marcelo, eu queria agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, de ter tirado um tempo, né, para aproveitar esse momento aqui, para você falar um pouquinho do seu mundo, né, compartilhar um pouquinho da sua trajetória. Foi sensacional ouvir um pouquinho, né, principalmente você falando do seu pai, né, deu para sentir a emoção você falando do seu pai. E é muito bom, né, olhar para trás, quando a gente olha para trás assim e ver que o caminho foi bom, que apesar das dificuldades, né, foi plantado e a colheita veio, né? Então isso é sensacional. Eu queria agradecer mais uma vez você, e pode ficar à vontade aí para fazer suas considerações finais. Bruno, eu que agradeço. Agradeço mesmo o convite imensamente. Eu também te admiro como profissional. O momento chave vai crescer muito, vai expandir muito, não tenho dúvida disso. Amém. E segue firme na sua caminhada aí. Eu acho que hoje foi uma tarde feliz para nós aqui, né? E eu agradeço mesmo. Muito obrigado por estar aqui. Obrigado, Marcelo, para vocês que acompanharam esse episódio até agora, né? E se você já pegou no finalzinho aí também, volta, assiste o episódio completo aí com o Marcelo, um pouquinho sobre a pecuária, reprodução animal, falamos de inseminação artificial. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, se inscreva no canal. Também estamos no Spotify, no Instagram, também cortes lá no Instagram. Siga-nos lá no Instagram também, em todas as nossas redes sociais, Momento Chave Podcast. Não é difícil de vocês acharem aí. E fiquem ligados para o nosso próximo episódio.